O bioalinhamento, normalmente são feitas 2 sessões. E por que 2 sessões, Adalto? Por que é tão rápido assim? E por que é que deve ser lento? A minha pergunta é justamente o contrário. Por que um tratamento ele deve ser lento? Então, o que nós fazemos é estimular numa primeira sessão o organismo dessa pessoa para que ela entre num processo de autocorreção. E para isso, existem vários tipos de ferramentas baseadas em ciências já comprovadas mundialmente. E não é de agora, não. São ciências que há muito tempo já vêm sendo utilizadas e através de cursos recentes também, nós organizamos uma sessão onde é possível, sim, encontrar a causa primária e estimular o processo de autocorreção no corpo do paciente. O dedão do pé esquerdo dói quando ando. Primeira coisa, né? Então, qual a queixa? Você já me disse. O meu dedão do pé esquerdo dói quando ando. A segunda coisa, desde quando iniciaram os sintomas? Desde quando começou a doer? O que você estava fazendo que percebeu que quando você andava doía? Terceira coisa, qual foi o evento impactante, inesperado, qualquer coisa diferente que aconteceu pouco antes do início dos sintomas? A dor, a limitação, o desconforto, ele é um comportamento. E se é um comportamento, esse comportamento ele não surge do nada. É um comportamento por conta de algum estímulo. Então, por isso que a gente pergunta na nossa cabeça, qual terá sido esse estímulo? Não é algo que passou batido, é algo leve, é algo impactante, inesperado, onde algo diferente aconteceu na vida da pessoa. Então, o que é que foi esse estímulo? Em outras palavras, o que aconteceu pouco antes do início dos sintomas, que para você foi diferente. E aí dá para, por conta do tipo do tecido embriológico que forma essa região, né, o dedão do pé, que é o que você disse, o hálux. Então, o tecido embrionário que forma essa região é o mesoderma novo. E o mesoderma novo sempre é acionado para ter um comportamento quando nós passamos por algo que, na nossa percepção, é impactante, é inesperado, vivido num sentimento de impotência. E aí a gente pergunta, então vamos seguir aqui o raciocínio. O que é que o nosso dedão faz? Qual é a função do dedão no nosso pé? Né? Por que tem um dedo maior que os outros? E o que é que ele faz? Então pensa comigo, o nosso dedão, ele ajuda a apoiar o nosso pé, ajuda a dar estabilidade. E é o último dedo quando você salta, quando você avança de alguma forma, né? Seja saltando, seja andando mais rápido. É a última parte do seu pé que toca o chão. Então vamos lá, então construindo. Então se eu fosse refazer essa pergunta, o que é que aconteceu pouco antes do início dos sintomas, que são as dores nesse dedão do pé esquerdo, onde você passou por algo diferente, que foi impactante, inesperado, com um sentimento de impotência em prosseguir, em avançar, em dar um salto na sua vida. Então o que é um salto na sua vida para você? O que é um avançar na sua vida para você e onde você se sentiu impotente? Pode ser no seu emprego, pode ser num relacionamento, pode ser na sua vida pessoal, pode ser em coisas particulares, mas desde que para você tenha sido com uma sensação de impotência em não avançar, em não conseguir prosseguir em algo. E aí a gente fala, mas por que dói? Porque é uma reação biológica. Fala, poxa, além de eu não conseguir avançar em alguma coisa na minha vida, eu ainda fico com o dedão doendo. Pode ter essa manifestação. Aí é que está o X da questão. Aí é que está o sentido biológico. Se eu tenho essa representação, essa percepção de que eu não estou conseguindo avançar, ela vai ficando cada vez maior. Ela vai se tornando muito pesada. E aí o que o corpo faz? Como a válvula de escape, ele diminui a função daquele órgão ou tecido, para que eu não tenha mais que tentar fazer aquilo que eu não estou conseguindo. Então, quando a gente olha por essa ótica, que é uma nova visão sobre a saúde, a gente começa a olhar, entender que o nosso corpo não está, de certa forma, ficando doente. É uma vantagem biológica essa dor, porque está diminuindo a função, por isso que dói. E quando diminui a função, eu não preciso ficar tentando avançar em algo que eu não estou conseguindo. Então, é uma saída biológica até que você
agora que não está tentando avançar e não está conseguindo, você está em um canto, você está em outro momento. De certa forma, você saiu desse círculo vicioso, você saiu disso. E quando você está fora, você pode olhar de uma outra forma. Você pode olhar de uma outra ótica. E aí você pode, na verdade, criar uma nova estratégia. E nessa nova estratégia, aí você pode ter resultados diferentes. Porque aí você vem para uma ação que é eficaz em avançar naquilo que você não estava tendo sucesso. E quando você vem, é uma vez só e o processo continua. Então, isso é uma vantagem biológica do organismo. Então, precisa entender o que veio antes do início dos sintomas. Se eu não encontrar a situação que gerou isso, eu vou conseguir resolver e não ter mais o problema? Se a gente encontra o que deu origem a esse comportamento no corpo, é claro que tem uma chance muito maior de finalizar mais rapidamente o processo. Ou seja, em outras palavras, dessa dor acabar, tá? Agora, se a gente não encontra essa causa primária, ou seja, o que aconteceu antes do início dos sintomas, tem uma outra forma também da gente trazer uma nova percepção para o nosso cérebro e, consequentemente, um novo comportamento que pode resultar nessa diminuição ou até ausência das dores. Como que é isso? Nosso corpo, ele precisa fazer uma conexão muito mais forte com circuitos neurais já existentes. Como isso funciona? Através do condicionamento neural. E como é que eu faço isso, Adalto? Você tá falando coisa aí que eu não tô entendendo. Eu não entendo nada de neurociência. Mas você entende que quando você começou a andar de bicicleta, quantas vezes você caiu e você tinha que prestar muita atenção no equilíbrio, em pedalar, em fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas até que chegou um dia que você não tinha que preocupar com isso. E aí até começou a fazer graça, andar de bicicleta com a mão só, às vezes sem as duas. Por quê? Isso já ficou automatizado no seu cérebro de alguma forma. Aqueles caminhos necessários, né, proprioceptivos, onde o mínimo detalhe é suficiente para você corrigir sem pensar em corrigir. Se você não encontra a causa primária, tem uma outra forma. Reforce diariamente, só que aí você tem que fazer isso diariamente. Reforce diariamente tudo que você hoje, no momento presente, consegue avançar com facilidade, e são mudanças de vida que você traz para você mesma. Sobre o que, Adalto? Poderia ser talvez um novo curso que você iniciou, é um novo projeto para você, onde na sua percepção isso vai fazer você avançar na sua vida profissional. Então, olha só, não é impactante nem inesperado porque você escolheu fazer esse curso lá atrás. O que trouxe a informação impactante e inesperado, que deu origem. Aqui, o que você pode fazer hoje de concreto, por exemplo, um novo curso, não é impactante nem inesperado, mas é algo que você está se programando para fazer ou está fazendo. Não é algo que te faz sentir impotente, pelo contrário. Agora te faz sentir capaz, te faz sentir que você vai avançar na sua vida através dos ensinamentos desse novo curso. E não está lá no passado, porque o que está acontecendo hoje, as nossas dores, os nossos desconfortos, as nossas limitações, são graças a situações que aconteceram no passado. Foi 1 hora atrás, se foi 10 anos atrás. É no momento presente que está acontecendo isso agora. Já não é mais impactante e inesperado porque você programou, já não tem mais a sensação de impotência porque você é capaz de trazer essas experiências que são muito agradáveis e você consegue avançar na sua vida. Olha só o que está acontecendo. Agora, como que eu reforço isso, Adalto? Todos os dias você tem que, antes de dormir ou qualquer momento, você tem que tirar um momento do seu dia para reforçar, para dar foco na sua percepção o que é que hoje eu conquistei, que para mim é um grande avanço na minha vida. Então não precisa ser uma grande conquista. Nossa, hoje eu me formei na faculdade. Hoje eu entrei, comecei um novo emprego. Hoje eu abri minha empresa. Não precisa ser um marco assim. Pode ser desde pequenas coisas. Hoje eu comecei a academia. Então olha só, não precisa mudar o mundo, mas precisa dar foco naquilo que é o contrário do seu conflito biológico. As verrugas, elas são tecidos adicionais que funcionam como uma carapaça. É como se fosse um escudo. E para que um escudo? Porque faz parte, ela se origina ali na derme. O tecido embrionário que forma a derme é o mesoderma.
E o mesoderma, dentro das 5 leis biológicas, Dr. Hammer chama de mesoderma antigo, formando a derme, carrega um conflito com a conotação de atentar à integridade. E é por isso que as manifestações na derme são manifestações como se fossem para criar um tecido adicional. E esse tecido adicional é para proteger o local onde eu me sinto, de alguma forma, agredido. Então, olha só, se na minha percepção eu me senti atacado e não pude me defender de alguma forma, o que meu organismo faz para me ajudar? Cria uma carapaça, um tecido adicional ou, como você preferir, um escudo, mas tentando reforçar o local exato onde eu me senti agredido. Isso tudo porque, se na minha percepção eu novamente me sentir atacado naquele local, eu já tenho um escudo que pode me proteger. Eu tenho um tecido adicional e aí eu posso até sentir esse ataque, mas não vou sentir de forma tão impactante como no primeiro. Então, olha só. E claro, lembrando, a gente sempre reforça aqui, é qualquer coisa onde eu me sinta atacado, enfim, nossa, mas é só isso. Não, tem que ser impactante e inesperado, então não vai ser qualquer coisa. E tem que ser real, tem que ter encostado? Não. Pode ser real, pode ter encostado, ter realmente sido agredido. Pode ser real, pode ser simbólico. Então, olha só, aquilo pra mim foi um tapa na cara. Você não tomou um tapa na cara, mas foi simbólico. É uma expressão, é um simbolismo. Pode ser virtual. Você viu alguém sendo agredido com palavras, seja de forma real, agredido com alguma coisa, e você falou, nossa, parece que foi em mim, parece que eu senti aquilo. Era em outra pessoa, só que virtualmente você se colocou no lugar do outro e sofreu igual, ou até mais. É aí que mora o perigo, a gente se colocar no lugar dos outros em algumas coisas, né? Não precisa ser em tudo. E pode ser também de forma imaginária. Nossa, só de imaginar que ele poderia ter me agredido, mas foi tão impactante, tão inesperado para essa pessoa que é como se tivesse no cérebro, já construiu aquela informação. Como ele construiu isso, Adalto? Era tudo que a gente imagina agora? Não, mas tem que ser impactante e inesperado, não é tudo que imaginar. Mas olha como funciona o processo. Se eu falo para você o seguinte, isso é clássico, não pense numa girafa. Mas não pense numa girafa com bolinhas azuis. Você pensou. Porque quando nós vemos uma situação, nós não temos esse controle total sobre a nossa imaginação. Aliás, nossa imaginação é ilimitada. E por isso tudo pode acontecer aqui. Por isso a gente sonha coisas absurdas, né? Mas aqui dentro do nosso cérebro, quando a gente sente, na verdade, eu diria, de forma real, virtual, simbólica ou imaginária, uma situação, se você sentiu aqui dentro do cérebro, ele interpreta como acontecido de forma real e pronto, acabou o assunto. É assim que funciona. Essa informação, ela fica registrada e dá acesso a sensações de dor. E por que acontece isso? Porque tem um registro do teu cérebro que diz que isso vai doer. E você sente essa dor, você sente de alguma forma essa manifestação. Agora, o que nós estamos falando aqui? De algo impactante, de algo inesperado, algo muito forte. Então o teu cérebro faz essa leitura, embora você saiba que de repente não é real, mas lá dentro está acontecendo. Então sinto muito, para o nosso cérebro é real. E é claro que ele vai tomar as providências dele. E essas providências, nesse caso que nós estamos falando das verrugas, ele vai criar uma carapaça adicional para se proteger, para não ter isso de novo. Ou se sentir atacado novamente, de alguma forma, ele tem agora um tecido que pode proteger pelo menos um pouco. Então não vai ser tão impactante assim. Então, as verrugas, elas vêm como um tecido adicional, como um escudo, para você não sentir tão fortemente um ataque se novamente ele cair, se novamente ele for naquele local onde você se sentiu agredido. Então, olha só, tem essa formação de um tecido adicional, e no meu caso foi bem aqui. Por que eu me senti agredido? Me senti agredido moralmente, porque uma pessoa que eu conhecia antes do meu casamento, e aí essa pessoa viu, nossa, Adalto, você ficou noivo, e a aliança estava nesse dedo. Nossa, Adalto, você ficou noivo. Eu falei, pois é, eu vou casar e tal. Ele falou, mas deixa eu ver essa aliança aí. Não, olha aqui, ó, essa aliança, olha, não, mas quando for para você casar,
que aí você vai trocar de dedo, compra uma aliança lá. Aí ele falou umas lojas aí, que na época eu olhava e eu falava, você acha que tem que pagar para entrar nessa loja? Mas dentro das minhas condições, eu tinha comprado a melhor aliança, que na verdade é essa aqui. Eu nunca quis trocar aliança, eu adoro essa aliança, porque não é só o material, tem todo um simbolismo. Enfim, naquela hora me pegou de forma impactante e inesperada. Eu me senti diminuído, eu me senti agredido moralmente, como se, nossa, você não deu conta de comprar uma aliança que vale a pena, mas puxa, pra mim tava valendo a pena, mas pegou, eu achei que ele ia fazer um elogio e foi totalmente o contrário, por isso me pegou de forma desprevenida. No meu cérebro ficou esse registro de forma impactante, inesperada e que, nossa, eu senti exatamente onde, como se fosse essa agressão. Senti exatamente onde eu iria colocar, porque as palavras foram: quando você se casar, que for colocar a aliança no outro dedo, pouco antes do casamento, mais ou menos uns 2 meses, ou seja, na hora que era aquela coisa concreta, né? Experimentando a roupa do casamento, vendo as coisas para a festa do casamento, toda aquela expectativa. Na hora que senti de verdade, eu vou casar, adivinha o que aconteceu? Surgiu uma verruga nesse dedo aqui, ó. Exatamente aqui, ó, onde eu tô com o dedo. Pra mim foi o fim do mundo. E a aliança simbolizava, era algo que eu comprei, era algo do meu gosto. E, puxa, justo nesse dedo, não podia ser nesse? Não, aqui não. Mas é onde o meu corpo sentiu a agressão. Mas, enfim, passou-se algum tempo, eu, incomodado demais, eu tava lá no banheiro e mexendo assim, ó. Fui cutucando e eu falei, quer saber? Eu vou arrancar isso. Arranquei assim, ó. Fui indo, arranquei na unha. E aí peguei uma pinça, tirei todos os pedacinhos possíveis e falei, nossa, doeu pra caramba, doeu, saiu muito sangue, mas falei, nossa, tô livre, nossa, valeu a pena isso aqui, nossa, eu faço um curativinho aqui, beleza. Fiz o curativinho, mas olha, sangue aquilo, hein? E aí aquilo foi cicatrizando devagarzinho, e após uma semana e meia, já fez uma casquinha e tal, só que aquela casquinha, comecei a perceber que ela foi ficando altinha. E daqui a pouco, essa casquinha, quando eu menos percebo, lá a verruga de novo, igualzinha. Eu falei, agora danou-se, né? Eu até já arranquei isso não some. E aí peguei, conversando com a minha esposa um dia, chateado. Cíntia, mas olha, justo nesse dedo, por que não é nessa mão aqui, ó? Justo nesse dedo, onde tem uma aliança que eu adoro, enfim, tem que ter uma verruga. Aí ela pegou e falou assim pra mim, que soou como palavras mágicas. Falou, Adalto, mas olha, eu olho pra tua mão, eu acho tão bonita essa aliança, na minha mão, na sua mão, e isso simboliza tanta coisa da gente, e eu acho linda essa aliança, eu não quero trocar nunca. Isso, além do valor da aliança, isso tem um valor que é muito maior, que é o nosso amor, que é o que diz que é uma aliança entre nós. Eu não enxergo essa verruga tua. Olha, gente, é interessante demais a nossa biologia, porque ela disse tudo o que era preciso ser dito. Então, aquilo que eu tinha me sentido atacado, ela disse isso sem querer tudo. A gente nem tinha isso tudo do bioalinhamento, não tinha esse conhecimento. Então, ela trouxe a capacidade, né? Ela trouxe a integridade, ou seja, não era só o preço da aliança, mas o valor simbólico da aliança. Não tinha como medir, porque era muito além do que um preço de alguma coisa. Insubstituível. Em pouco tempo, o que eu sei é que um dia eu olhei para a mão, só tinha um risquinho, e aquilo foi se desfazendo, e hoje, olha, não tem nem sinal, não tem nem um branquinho, não tem nada. Mas enfim, tá tudo certo. Então, quando a gente supera uma situação, o nosso organismo ele acompanha, porque se ele vê que não tem mais a necessidade desse tipo de comportamento, ele corrige. Coincidentemente, hoje eu tratei um paciente assim, com dermatite, que se iniciou, na verdade, ele tinha nos braços, nas pernas, na região poplítea, atrás, na nuca. E aí eu perguntei pra ele, por onde começou? E aí ele me falou que era na nuca. Foi o primeiro local, foi na nuca. Olha só, analisa comigo. Por que a gente tem uma coceira? Porque tem algo incomodando. Mas por que tem algo incomodando? É como se tivesse um contato ali indesejado. Então é como se fosse uma repugnância. E por que eu tô falando isso? Por que eu sei disso? Porque quanto mais coça, mais a gente faz força e mais a gente usa as nossas unhas, que são as nossas garras. É como se estivesse tentando, olha,
arrancar uma informação, arrancar um contato indesejado. Então, é a mesma coisa assim, olha, se você suja as suas mãos com graxa, por exemplo, ou com tinta, algo difícil de sair, você tem que esfregar bastante as mãos. É um esfregar mesmo. E você vai perceber que sua mão ainda tem um pouco de graxa, tem um pouco de tinta. E aí você vai esfregar com muito mais força. É arrancar aquele contato. Arrancar aquele registro. Então, com a coceira acontece a mesma coisa. Só que normalmente fica uma informação redundante. O organismo fica repetindo aquele sinal. Fica dando foco. Olha, é como se tivesse lá de novo a informação. Então, vem a coceira e você manda a unha, tentando arrancar. E aí você vai se machucando, aquilo coça mais, vira um ciclo. Que contato é esse indesejado? O que é que eu tô querendo arrancar? Que informação é essa? Então, se é na região da nuca, é uma região que, olha, eu não tenho acesso, eu não consigo ver, eu não consigo entender de onde que veio esse contato. Ele chegou muito rapidamente, ele chegou de forma impactante e inesperada. Então eu não pude me defender desse contato. Eu não pude fazer nada. E é por isso que fica a sensação de querer a todo momento se livrar do contato. Mesmo que fosse aqui, ó, mesmo que fosse aqui na testa, uma dermatite. É algo que eu vi, mas eu não fui, foi impactante, inesperado, eu não fui rápido o suficiente para me livrar desse contato. Então o meu corpo, o que ele faz? Fica a todo momento mandando uma informação como se aquele contato ainda estivesse presente. Que é uma tentativa de você se livrar de qualquer resquício daquela situação que foi desagradável, porque é um contato indesejado. E aí, olha só, vem uma segunda vantagem nisso tudo, porque você aumenta a sensibilidade no local. E quando você tem esse aumento da sensibilidade, é possível que você perceba mais rápido a chegada desse contato indesejado. E não é assim, por exemplo, quando você se queima do sol, você fica com a pele toda sensível. Por exemplo, você coloca uma calça, já fica incomodando. Você coloca uma camisa de manga longa, fica incomodando. Então, os contatos incomodam, porque a pele está sensível. Então, você consegue mais rapidamente perceber o contato que foi indesejado e você agora, no momento presente, nos dias atuais, consegue mais rapidamente se livrar desse contato porque você percebeu de forma muito mais rápida. Então, essas são as vantagens biológicas de se ter uma dermatite e coceira. Para você que perguntou aí sobre na nuca, é porque é algo que não conseguiu visualizar. Chegou como se fosse atrás, foi um golpe, né, recebido atrás. Então, um contato que pode ter sido real, virtual, simbólico ou imaginário. Tá? Então, só de pensar que eu poderia ter tido esse contato atrás, o contato é o quê? Por exemplo, pode ser de pessoas falando mal de você. Então, é um contato. Eu sei que estão falando mal de mim, mas eu não quero que falem mal de mim, mas eu não sei de onde vem. Então, é como se fosse falando por trás. Agora, pode ser um contato real? Pode. Você estar na fila do banco e sente a respiração da pessoa que está aqui. E aí você se incomoda com aquilo. Pronto, se foi impactante, inesperada, de forma inesperada, e você de repente pensou, mas por que essa pessoa está tão perto de mim? Nossa, então fica com aquele ar de repugnância. Então é como se quisesse arrancar qualquer resquício de contato com aquela situação, tá? Então vem essa informação. Como é que se corrige isso? Traz para os dias de hoje quais são os contatos que você tem, que você pode trazer para a sua vida, que são agradáveis, que você faz questão de ter. É o abraço da tua mãe, é o abraço dos seus filhos, o contato que, por exemplo, com a sua profissão, que você de repente se aprofundou mais. O que é que hoje na sua vida você pode ter, que são contatos agradáveis? Porque aí você dá foco para o teu cérebro, dá foco para a tua percepção sobre os contatos agradáveis, programados no presente. E vai tirando um pouco do foco daquilo que aconteceu no passado, que foi indesejado e que foi impactante e inesperado. Então, por isso que tem que ser 3 coisas, tem 3 características que deram origem e por isso tem que ser no mínimo 3 características que dão a solução. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho.